Olá, me chamo Maíta Brenda, sou discente do curso de Fisioterapia do quarto período na Faculdade de Educação São Francisco e nosso trabalho ele foi realizado entre o período de setembro a novembro de 2022, orientado pelo professor Francisco Mário de Souza Silva. Bom, o nosso tema é Síndrome de Hallermann-Streiff, achado na ressonância magnética, revisando a literatura. Bom, o que seria a Síndrome de Hallermann-Streiff? É uma doença neurodegenerativa autossômica recessiva e ela é progressa. Ela é um distúrbio de ferro que acontece no cérebro, na qual ele vai fazer uma neurodegeneração de estrutura importante que faz toda a parte motora do nosso corpo, os movimentos, assim causando distonia, disartria e espasticidade. Essa doença, ela se apresenta em duas formas. A forma precoce, que ela se apresenta até 10 anos de idade, e a forma tardia, que é a forma que aparece na segunda ou terceira década de vida. E ela tem uma expectativa de vida de até 30 anos. E aí, a gente tem dois médicos, na qual eles vão apresentar essa doença, que é o Julius Hallerverde e o Hugo Spartz. E eles denominam essa doença como Síndrome de Hallermann-Streiff. Também como Síndrome do olho de tigre. Por quê? A partir da ressonância magnética, a gente tem a lesão que é causada pelo ferro no cérebro. E essa lesão, ela vai dar uma ilustração nessa ressonância magnética como um olho de tigre. Por isso, eles denominaram síndrome do olho de tigre. E o objetivo, basicamente, seria revisar todas as literaturas que apresentam, a ressonância magnética como um diagnóstico. E a gente fez um levantamento de algumas literaturas na qual apresentava essa doença com a ressonância magnética. E a gente possuiu vários resultados. A gente colecionou uns 10 artigos e eu vou falar de alguns para que vocês consigam compreender que forma ele se apresenta. O primeiro caso, ele apresenta o caso de um homem de 28 anos, na qual ele tem um diagnóstico a partir da ressonância magnética. E essa ressonância magnética apresentou uma lesão nos glóbulos pálidos. E a gente pode perceber pela forma que ficou a estrutura, do cérebro daquele paciente. A gente tem um outro caso também, que é a evolução clínica nutricional de uma paciente com a síndrome de Hallermann-Streiff, e é um relato de um caso clínico na qual ela desenvolveu na forma tardia a síndrome com 32 anos. Só que ela apresentava durante toda a sua fase infância alguns atrasos no desenvolvimento. E aí ela começou a ter cuidados paliativos com nutricionista, com fisioterapeuta, médicos, enfermeiros, enfim, a equipe multiprofissional. E aí ela começou, a sair de um quadro de desnutrição para um quadro de nutrição, mais saudável. E aí a gente pode perceber a importância da equipe multiprofissional nessa área. Mesmo que é um caso que não tenha muitos estudos e que é uma doença rara, a gente pode sim desenvolver trabalhos, e estudos para que tenhamos uma melhor qualidade de vida para aquele paciente portador da síndrome. O outro caso seria de uma criança que ela desenvolveu na fase precoce. É um caso na qual pode ser fatal, por conta de ser muito rápido, é muito progresso a evolução, e o distúrbio de ferro nessa região. E por conta que acontece esse distúrbio de ferro e ele vai causar alterações motoras, a pessoa portadora, ela acaba que tendo uma distonia, a perda de massa muscular, ela fica acamada, ela não consegue andar e muito menos falar e comer. E isso pode desenvolver vários outros tipos de quadro. Então, a importância desse diagnóstico, de ter a ressonância magnética para diagnosticar as pessoas que têm síndrome de Hallermann-Streiff, é que a gente possa trazer mais
estudos para essa área para que a gente possa desenvolver mais cuidados paliativos para as pessoas que são portadoras dessa síndrome, para que elas tenham uma melhor qualidade de vida. Quero agradecer a oportunidade de estar apresentando nosso trabalho aqui no ENIC.